Olá a todos que já estão se acostumando a acessar a página do professor Vinícius Lemos. Hoje vamos falar sobre o juízo de admissibilidade. Em outra aula já diferenciamos o juízo de admissibilidade em relação ao juízo de mérito. Como já sabemos, juízo de admissibilidade é aquela análise que o juiz ou o tribunal faz para verificar se os requisitos da interposição do recurso foram cumpridos e, consequentemente, o recurso estará apto para passar ao juízo de mérito. Com a possibilidade de realizar o recurso, necessariamente tem uma série de requisitos que deve-se observar para manejar o recurso e qualquer recurso para impugnar a decisão. Se existe uma série de requisitos, em algum momento o juízo deverá analisar se esses requisitos estão presentes ou não. E isso é o juízo de admissibilidade. Vamos hoje aprender quais são os requisitos gerais de admissibilidade. Requisitos gerais são aqueles que cabem para qualquer espécie de recurso. Todos os requisitos que têm uma formalidade inerente a todos os recursos. Então, esses são os requisitos gerais de admissibilidade. Começando pelo interesse de recorrer ou a chamada sucumbência. Só pode recorrer quem foi sucumbente, quem teve um prejuízo. Se você não teve um prejuízo, se você consegue total êxito na demanda, seja pela procedência o autor ou a improcedência o réu, não há que se falar em recurso. Para recorrer, você precisa ter interesse para modificar ou para anular a decisão. Depende aqui então de certa sucumbência. Sem sucumbência, não há que se falar em recurso. Necessariamente precisa sucumbir, precisa perder em algum dos pontos, em algum dos pedidos. Depois, a legitimidade para o recurso. A legitimidade são as partes que são legítimas. Quem pode manejar um recurso? Primeiramente, as partes processuais. O autor e o réu têm legitimidade para recorrer caso tenham prejuízo. Ele já está no processo, já faz parte do processo e por isso tem essa legitimidade. Porém, o terceiro prejudicado, e aqui não é mais o terceiro interessado, e sim o terceiro prejudicado, poderá recorrer, comprovando que aquele ato decisório lhe causa um prejuízo. E aí ele maneja um recurso que não é para as partes, e sim mediante o seu prejuízo. Então ele recorre em nome próprio como terceiro prejudicado. E ainda o Ministério Público, mas o Ministério Público aqui não como parte, e sim como o fiscal da lei nos assuntos inerentes a uma fiscalização. Porque se ele for parte do processo, ele já entraria na legitimidade pela parte e não pelo Ministério Público como fiscal da lei. Então, isso que seria a legitimidade para recorrer. Depois nós entramos na ausência de atos de disposição. O que é um ato de disposição? Um ato que está à disposição do recorrente e ele abre mão desse ato. Ele se divide em dois tipos de ato: renúncia ao prazo recursal. O que seria uma renúncia ao prazo recursal? Você abrir mão do prazo para a interposição de recurso. Ou você deixa passar o prazo para recurso, ou
você já se manifesta renunciando esse prazo. Dessa forma, ou o prazo se encerra com a sua renúncia, ou pode nem se abrir porque você já renunciou antes da abertura do próprio prazo. Se tem uma renúncia e depois você interpõe um recurso, não será admitido o recurso porque você não pode voltar atrás na renúncia. E a mesma coisa aqui, a desistência do recurso. Você realiza a interposição do recurso e depois você pode desistir unilateralmente do recurso. Mas, após a desistência do recurso, este não poderá ser julgado, não poderá ser analisado o seu mérito, sendo que você teria realizado um ato de disposição. Então esse requisito, ele é um requisito negativo, precisa da ausência desses dois atos. Você não pode ter renunciado e você não pode ter desistido nesse caso. Depois vamos para o requisito do cabimento. Cabimento é a previsão legal de existência daquele recurso. Precisa que haja uma lei ou uma norma que dê provisão legal ao recurso para que você possa utilizar esse recurso. Como nós sabemos, no processo civil, na fase recursal, não há uma possibilidade de criar um recurso nem de utilizar a analogia. Precisa da previsão legal para que caiba um recurso. Então você precisa utilizar os recursos que estão na lei, seja a lei processual civil do próprio CPC ou qualquer regimento interno de tribunal que tenha a previsão de um recurso. E esse é o cabimento. Depois do cabimento, você precisa fazer a adequação. Pelo princípio da singularidade, que é um princípio que diz para cada decisão judicial terá um recurso correlato, um recurso específico, você precisa adequar o recurso correto àquela decisão. Então você precisa que haja um cabimento, uma previsão legal e fazer a adequação para a utilização correta do recurso que a lei diz para aquela situação. Esse é o requisito da adequação. Depois tem o requisito da tempestividade. Tempestividade quer dizer prazo. Todos os recursos têm um determinado prazo determinado por lei. Se não tiver uma determinação específica, ele terá o prazo geral de 15 dias. Nesse caso aqui, você terá que manejar o recurso, interpor o recurso dentro de um determinado prazo. Existe o direito de recorrer, mas esse direito não é infinito. Ele precisa ter um término justamente para que ele não seja eterno e por isso você precisa utilizar o recurso dentro de um determinado prazo, fazendo com que o recurso tenha o requisito da tempestividade. Depois tem o requisito de admissibilidade do preparo. A justiça não é gratuita. A justiça tem uma forma de você tirar o judiciário da inércia, mas para isso você terá que realizar o pagamento das custas. Custas iniciais, que vocês já viram na petição inicial, e ainda as custas recursais. Para que você tenha o seu recurso analisado, você precisa necessariamente realizar o pagamento do preparo, que é a juntada das custas recursais pagas pelo recorrente. Quer recorrer? Paga as custas e faz a comprovação junto com o recurso. Não são todos os recursos que têm a necessidade do preparo, mas o regimento interno de cada tribunal vai dispor sobre cada um dos preparos e os seus valores. E por último,
nesses requisitos gerais de admissibilidade, tem a regularidade formal. A regularidade formal quer dizer que cada recurso terá uma forma. Se ele pode ser em uma petição escrita, que é a regra geral dos recursos, ou se ele pode ser de forma oral, como no agravo retido, cada recurso terá uma regularidade formal para a sua interposição. E para manejar o recurso escolhido na adequação, você terá que visualizar a regularidade formal daquele recurso. E esse é o requisito que encerra a admissibilidade geral, aquela admissibilidade inerente a todos os recursos. Para que o seu recurso tenha o juízo de admissibilidade perfeito, você precisa, ao interpor o recurso, cumprir todos os requisitos gerais de admissibilidade. Na falta de um dos requisitos que nós vimos aqui, do interesse de recorrer, da legitimidade, da ausência de atos de disposição, do cabimento, adequação, tempestividade, preparo ou regularidade formal, basta uma ausência do cumprimento dos requisitos para que o seu recurso seja não admitido, seja no juiz a quo, seja no juízo ad quem pelo colegiado. Então é estritamente necessário, e sempre que falarmos em recurso, falaremos em admissibilidade e cumprimento dos requisitos gerais para a interposição do recurso. Tomara que a aula de hoje tenha servido para os seus estudos, e um bom estudo a todos.